Olá, bom dia para vocês. Estamos aqui mais um início de semana. Que Deus possa te abençoar de uma forma maravilhosa, porque podemos dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Hoje eu queria fazer algo diferente com você. Posso responder? Isso mesmo, é algo que a gente quer colocar aqui para vocês a respeito de algumas perguntas que são feitas, inclusive fora da internet, né? Essa semana, conversando com uma pessoa, ela me fez uma pergunta muito interessante que eu até acredito que é a dúvida de algumas pessoas. E este jovem me fez a pergunta seguinte: Júlio, eu fui numa determinada igreja, a qual eu de vez em quando vou lá, né, frequento, e eu queria me batizar, mas eu fumo. E quando eu falei com o pastor disse que eu não poderia me batizar porque eu ainda estou fumando. E eu fiquei triste com essa situação. O que você acha disso? Eu poderia me batizar ou não? E você, o que você acha? Você acha que uma pessoa ainda que tem algum tipo de vício, ela pode tomar a decisão de se batizar nas águas? Mas para não ficar somente nas minhas palavras, eu gostaria de ler Efésios capítulo 2, verso de número 8 e verso de número 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo de 9 diz o seguinte: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a primeira coisa que precisamos entender é que a salvação ela é um projeto de Deus, é um plano de Deus para o homem caído, o homem que se perdeu ali no Éden, e essa herança do pecado veio até nós, sendo passado para toda a humanidade. E o único meio do ser humano se reaproximar de Deus é através do arrependimento, ou seja, através de uma nova vida em Cristo Jesus. Mas é claro que sempre nós queremos colocar algumas posições para que as pessoas elas possam estar no seio da igreja. Mas diante da pergunta que esse jovem me fez, o que você respondeu para ele, Júlio? Eu respondi o seguinte: primeiramente você tem que respeitar o local que você frequenta. É o primeiro ponto. Se lá eles têm essa conduta, essa postura de não batizar quem ainda está fumando ou bebendo ou um outro tipo de prática que para eles não sejam admitida, eu tenho que respeitar. Se eu não concordo, se eu acho que está errado, o que eu devo fazer? Eu devo me retirar. Eu devo procurar um local que eu possa me adequar ou eu tomo uma posição de me adequar. Então, assim, é um ou outro posicionamento que eu tenho que ter. Mas em relação à Bíblia, o batismo, primeiramente, ele não tem o poder de salvar ninguém. O batismo, ele é apenas um ato público. Eu sei que há uma discordância para algumas pessoas ou até mesmo denominações em relação a essa visão. Alguns entendem que o batismo salva, que se você não for batizado nas águas você não é salvo, mas biblicamente falando não é assim. O ladrão na cruz não foi batizado, Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Muitas pessoas que aceitam a Jesus não chegam a se batizar, morrem no leito de hospital, ou às vezes foi no culto, na igreja, aceitou Jesus e não deu nem tempo de batizar, e não é a falta do batismo que impede que ela seja salva. O que traz o poder da salvação, primeiramente, é ser ali tocada pelo Espírito Santo ao arrependimento, porque quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. A partir do momento que você é convencido, você aceitou a Jesus como Salvador, você aceitou o poder, você aceitou o presente de Deus para a humanidade, que é Jesus, que é pela graça sois salvos. É claro que mediante a salvação, existem algumas práticas na nossa vida que elas precisam ser mudadas. E nós só conseguimos fazer isso mediante a palavra, a fé e, acima de tudo, a ajuda do Espírito Santo de Deus.
é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos ajudar. E em questão do fumar, eu quero abrir aqui até algo muito interessante. A minha mãe, na época, nós frequentávamos uma igreja. Minha mãe fumou por muitos anos, inclusive isso trouxe um dano muito grande à saúde dela. Então minha mãe, antes dela se batizar, lembro-me disso até hoje, nós frequentávamos uma igreja aqui na minha cidade, chama-se Igreja Missionária Filadélfia, e eu lembro-me que naquela semana ela já estava frequentando a classe de novos convertidos, tudo direitinho, bonitinho, e na semana que ela ia batizar, ela virou para mim e falou assim, eu não vou batizar. E eu falei para ela assim, por que a senhora não vai batizar? Ela disse, eu ainda fumo, eu não posso batizar fumando. Eu falei, mas quem disse isso para a senhora? Ela, não, eu estou sentindo no coração. Eu falei, não, mas a senhora vai batizar. A senhora vai batizar, a senhora vai descer as águas, se a senhora crer na palavra de Deus, se a senhora crer no Espírito Santo e a senhora quer uma mudança, o próprio Espírito Santo de Deus vai trazer essa mudança na vida da senhora, mas a senhora não vai cair nesse laço do diabo de não descer as águas, não, isso não é motivo para impedir. E chegou o dia do batismo, realmente ela se batizou, foi uma bênção o batismo dela ali com outras pessoas, e algo muito interessante foi que após ela se batizar, ela nunca mais colocou cigarro na boca. Foi uma decisão que o Espírito Santo deu a ela. A partir daquele momento, ela nunca mais colocou um cigarro na boca. Então nós não podemos deixar com que as ações malignas, ou aquilo que temos muitas das vezes de errado, nos impeça de ir em direção àquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz, vinde como estás. É claro que eu tenho que mudar. Só que pecado não está relacionado somente a cigarro, bebida. Tem muita gente que não bebe, não fuma, e que veio para a igreja, se batizou, mas continuam com o mesmo mau caráter. Ele não se converteu, continua mentiroso, enganador. Ele não mudou esse seu lado. É um lado que, infelizmente, o diabo ainda trabalha muito na vida dessa pessoa e que ela precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo. Ela precisa querer esta mudança. Às vezes é uma pessoa fofoqueira. Não estou aqui justificando um erro pelo outro, mas estou dizendo que existe erros e pecados diferentes. Cada um tem a sua proporção. Então, o que nós precisamos pedir é o Espírito Santo que nos ajude, que nos faça ter a libertação daquilo que nos impede de crescer e de avançar. Talvez você está vivendo isso em alguma área da sua vida. Talvez o diabo está te aprisionando, talvez o diabo está te acusando e você até quer se batizar, mas você não consegue, você tem medo de se batizar. Mas você não tem que ter medo, a Bíblia diz que Deus lança fora todo medo. O que você precisa fazer é confiar em Deus, pedir o Espírito Santo que Ele te fortaleça, que Ele te dê ousadia, que Ele te dê coragem, para você romper com as amarras que te prendem. É assim que funciona o Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, Ele sempre estará com as mãos estendidas para te abençoar, para fazer com que você seja forte, valente, corajoso, cheio do poder do Espírito Santo, para abençoar outras vidas, a começar na sua casa. Então que você tome posse disso, cresça, avance e não permita que nada impeça você de crescer em Deus. Amado Deus, abençoa essa vida, que muitas das vezes o diabo está impedindo dela crescer, dela avançar diante de Ti, Pai. Eu quero repreender toda e qualquer ação do maligno, Deus, mas que a Tua graça e o Teu poder se manifeste nessa vida, Pai. Venha trazer a libertação, a cura, ó Deus, e a Sua infinita misericórdia, cada dia esteja sobre nós, nos abençoando. Nos dê uma semana abençoada, movida pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, para a honra e para a glória do Senhor, que você seja cheio de bênçãos e de vitórias, no nome de Jesus.